Vamos começar agora mais uma aula de análise combinatória e hoje o assunto é arranjos simples. Arranjos simples são agrupamentos nos quais a ordem de seus elementos faz a diferença. Isso é muito importante. Nas aulas futuras a gente vai estudar outros tipos de agrupamentos e a gente vai ver que tem alguns agrupamentos que a ordem não faz a diferença. E a principal característica, no caso do arranjo, é a gente identificar no problema que a ordem dos elementos faz a diferença, que é muito importante. A gente vai ter duas fórmulas, vamos traduzir como é que funciona. Essa primeira fórmula está dizendo que um arranjo de n elementos para escolher p elementos é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Essa é a fórmula que eu menos prefiro, ela é um pouco mais complexa, mas eu vou trabalhar com as duas, porque essa fórmula aqui ela é mais utilizada geralmente. Essa segunda fórmula aqui dá a mesma coisa, né? O resultado é o mesmo, porque senão não seria uma fórmula correta, porém ela é mais simples. Não na forma genérica, né? Nessa forma genérica ela parece mais complexa, mas na forma de montar. Porque a gente vai ver o seguinte, que um arranjo com n elementos no total, para a gente escolher P, é só a gente colocar aqui 1, 2, 3, até P fatores, né? Vão ser P escolhas que a gente vai fazer, porque eu tenho P, eu estou agrupando de P em P, e aqui a gente começa pelo maior, no caso o maior é N, né, o total de elementos, e vai diminuindo, ó, N menos 1, N menos 2, até acabar a quantidade de tracinhos que eu tiver colocado. Vai ficar mais fácil na hora que a gente começar um exemplo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem um arranjo de 10 elementos e a gente vai escolher 3. No caso, vamos fazer com a primeira fórmula, né? Em cima é n fatorial, o n é 10, então vai ficar 10 fatorial. No caso, 10 fatorial sobre, embaixo é n menos p, no caso aqui, 10 menos 3, que é 7 fatorial. Esse tipo de conta a gente já sabe resolver, é só a gente desenvolver o 10 fatorial até chegar em 7 fatorial, para a gente poder cortar. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, sobre 7 fatorial. Aí eu corto 7 fatorial com 7 fatorial, os números que restarem eu vou multiplicar. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. Agora vamos ver utilizando a outra fórmula, né? Como é que a gente calcula esse arranjo. Utilizando a outra fórmula, a primeira coisa, eu vou verificar aqui quantos elementos serão escolhidos, no caso é 3, e vou colocar 3 tracinhos. Agora, como o total é 10, eu vou começar com 10 e vou diminuindo. Então, é 10, 9, 8. E agora é só multiplicar. Então, 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. Viram que foi bem mais fácil, bem mais rápido, porém, o resultado é o mesmo. Vamos para o item B. É um arranjo de 6 elementos para escolher 2. Utilizando a primeira fórmula, em cima é n fatorial, n é 6, então 6 fatorial, sobre, embaixo é n menos p, então 6 menos 2, 4. Eu resolvo isso daqui desenvolvendo o 6 até chegar no 4. Então, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Agora, eu vou cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. Sobrou para a gente multiplicar 6 vezes 5, que são 30. Agora, utilizando a nossa outra fórmula, que eu considero mais fácil. Como aqui a gente vai escolher 2 elementos, eu vou colocar 2 espaços.
Agora, o total é 6, então eu começo 6 vezes e vou diminuindo, 5. Aí eu vou colocando números até acabar os espaços. No caso, eram só 2, então fica 6 vezes 5, que no caso é 30. Esse exemplo 2 diz o seguinte: para ocupar o cargo de presidente e vice-presidente do grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Então, o nosso total de escolhas que a gente pode fazer são 10, porque eu tenho o total de 10 alunos. Então, eu arranjo de 10. Quantos cargos eu vou ter que escolher? Eu vou ter que escolher um presidente e um vice-presidente, então são 2. Antes de continuar calculando, vamos explicar por que a gente escolheu o arranjo. Nesse caso, vamos supor que 2 dos alunos escolhidos sejam Maria e Pedro. Bom, se eu escolho a Maria para presidente e o Pedro para vice-presidente, é diferente de escolher o Pedro para presidente e a Maria para vice-presidente. Então, nesse caso, a gente pode observar que a ordem dos elementos é muito importante. Se a ordem dos elementos é importante, a gente está fazendo um agrupamento, então, no caso, a gente vai utilizar o arranjo. Então, vou calcular pela segunda fórmula, porque eu considero mais fácil. Eu tenho aqui, eu vou escolher 2, né, que são 2 cargos, então, vou colocar 2 tracinhos. E, como o total é 10, então, 10 vezes 9. Eu vou diminuindo assim que eu vou passando para o outro. Se tivesse mais tracinhos, eu continuaria 8, 7, 6, até acabarem a quantidade de traços. E 10 vezes 9 dá 90. Vamos ao exemplo 3. O que ele diz aqui? Ele diz que, para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, 8 pessoas são pré-selecionadas. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos o presidente, vice-presidente e o diretor financeiro, se apenas 2 deles têm conhecimentos para assumir a diretoria financeira? Bom, eu vou escolher dentre 8 pessoas, que é o total, eu vou selecionar para 3 cargos, certo? A diferença, se eu trocar presidente com vice-presidente, a ordem importa, então nesse caso a gente se trata de um arranjo, mas a gente tem um problema, porque aqui diz que apenas 2 têm conhecimentos para a diretoria financeira. Então quer dizer que dessas 8 pessoas pré-selecionadas, não são 8 para esse cargo, eu só tenho 2 pessoas que conseguem ser diretores financeiros. Então, primeiro eu tenho que selecionar esse cargo. Olha, para o diretor financeiro, eu tenho 2 possibilidades. Para o vice-presidente, para o presidente, como eu já escolhi uma pessoa para o diretor financeiro, ao invés de 8, sobraram 7 cargos. E para o vice-presidente, como aqui já foram selecionadas 7 pessoas, sobram 6 pessoas. Agora é só multiplicar que a gente vai obter o nosso resultado. 7 vezes 6, 42, vezes 2, 84. Então, eu tenho 84 maneiras de fazer essa escolha com essas restrições. A próxima pergunta diz o seguinte: em uma final de prova de natação participam 5 atletas europeus, 2 norte-americanos e 1 brasileiro. De quantos modos distintos poderão ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze? Então, nesse caso, só a gente vê qual o total de atletas para ser distribuído entre essas 3 medalhas, certo? Então, eu tenho 5 europeus,
mais 2 americanos, 7, mais um brasileiro, 8 atletas. Então, esse item A, eu tenho 8 atletas para escolher 3 medalhas. É claro que se trata de um arranjo, porque ganhar a medalha de ouro é diferente de ganhar a medalha de prata ou de ganhar a medalha de bronze. Bom, como é que a gente calcula esse arranjo? Eu tenho 3 medalhas para ser escolhidas, então vou colocar 3 espaços. E como o nosso total é 8, eu começo aqui com 8. Aí eu vou diminuindo, o antecessor é 7 e o antecessor é 6. E é só eu multiplicar esses números. 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336. Vamos ao item B. Em quantos resultados só aparecem atletas europeus nas 3 primeiras posições? Nesse caso, eu não vou escolher entre os atletas americanos e o atleta brasileiro. Eu só vou escolher dentre esses 5 atletas europeus, e esse vai ser o meu total. Então, também é um arranjo, e eu vou escolher dentre os 5 atletas, eu vou escolher as 3 medalhas, né? Tenho 5 europeus, o total de 3 medalhas, ouro, prata ou bronze. Então, como são 3 escolhas, eu vou colocar 3 tracinhos. O total é 5, então eu começo por ele. 5 vezes 4 vezes 3. Aí é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vamos ao item C. Em quantos resultados o atleta brasileiro recebe medalha? Agora eu pus uma condição mais complexa, né? Eu quero que o atleta brasileiro esteja no lugar no pódio. Pode ser na medalha de ouro, pode ser a de prata ou pode ser a de bronze. Mas ele tem que ganhar alguma medalha. Bom, então primeiro eu vou pensar nessa restrição. Eu tenho um atleta brasileiro para 3 medalhas. Então, eu tenho 3 formas de ele ganhar uma medalha. Bom, sobraram 2 medalhas. Tanto faz se ela é a de prata e bronze, ou ouro e prata, ou ouro e bronze, não importa. Mas agora a gente tem que ver quantos atletas eu tenho para ganhar essas 2 medalhas restantes. Eu tenho 5 europeus e 2 norte-americanos. 2 mais 5, 7. Então, para essas 2 medalhas restantes, então, até vou colocar aqui na forma de arranjo. Eu tenho um arranjo, né? Porque são 7 atletas e 2 medalhas. Vamos ver quanto que vai dar isso. Aqui eu vou repetir só esse 3, né? E vamos calcular esse arranjo. Eu tenho 2 espaços. Vou começar pelo total, que é 7. 7 vezes 6. Aí é só a gente multiplicar. 3 vezes 7, 21. Vezes 6, 126. Para o item D, ele é um item um pouco mais complexo. Diz o seguinte: supondo que o atleta brasileiro não recebeu medalha, então esse atleta aqui eu já vou desconsiderar ele. Determine o número de resultados em que há mais atletas europeus do que norte-americanos no pódio. Então, a gente vai ter que considerar as formas que eu tenho mais europeus que norte-americanos no pódio. Eu vou ter 2 opções. Ou eu vou ter 3 europeus no pódio, que todos eles ganham medalhas, dessa forma eu tenho mais europeus que norte-americanos. Ou eu tenho 2 europeus e 1 americano no pódio. Essas são as minhas opções. Bom, nesse primeiro caso é simples, eu tenho 5 totais de atletas europeus, né? Então 5 para 3 medalhas. Então, vamos calcular quanto que dá isso. 3 medalhas, eu vou colocar 3 espaços, como o total é 5, começando do 5, 4, 3.
é só multiplicar. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Bom, essa segunda opção aqui, que ela é um pouco mais complexa, porque eu tenho um americano no pódio e 2 europeus. Bom, vamos começar escolhendo esse americano aqui, porque eu tenho um total de 2 americanos. Então, eu tenho duas formas de escolher o americano que vai estar lá no pódio. Além disso, ele pode ganhar a medalha de ouro, prata ou bronze. Então, ele tem 3 opções de medalhas para ganhar. Bom, agora sobraram 2 europeus e sobraram 5 europeus para 2 medalhas, né? Então, isso é um arranjo. Eu tenho 5 europeus para 2 medalhas. Nesse caso, a ordem importa, porque qualquer que seja a medalha que sobrar, é diferente uma da outra, né? Ouro é diferente de prata, ouro de bronze, prata de bronze, são opções diferentes. Vamos calcular quanto que dá isso. 2 vezes 3, 6. Agora, esse arranjo aqui, eu vou deixar 2 espaços, que são 2 medalhas. Vou começar do 5, né? Então, 5 vezes 4. Agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então, no meu total, ou são 3 europeus, ou 2 europeus e um americano. Mas no total, 60 mais 120, 180 opções. Esse último exemplo, ele diz o seguinte: para compor as equipes para uma competição entre as escolas, o professor de educação física de um colégio precisa definir a última vaga das seleções de vôlei, basquete ou futebol, entre 10 garotos que restaram. Então, eu tenho uma vaga de vôlei, uma de basquete e uma de futebol. E 10 garotos que vão disputar essas vagas. 8 deles competem nas 3 modalidades. Então, quer dizer que esses 8 aqui, eles jogam de tudo. E os demais só jogam futebol. De quantas maneiras distintas o professor pode completar essas 3 equipes? Então, novamente, eu tenho um problema aqui, porque eu tenho jogadores que eles jogam só futebol. E eu preciso de um jogador de vôlei, um de basquete e um de futebol. Eu preciso de um para cada modalidade. Então, eu vou ter 2 opções. Ou eu seleciono para jogar futebol, apenas um desses que joga futebol, eu vou selecionar para esse cargo de futebol um desses demais, né? Como são 10 no total, aqui os demais são 2 garotos que jogam futebol. Então, eu vou selecionar para esse cargo um desses. Então, eu tenho 2 garotos que jogam futebol. Agora, sobrou a vaga de vôlei e a vaga de basquete. Isso vai ser um arranjo. Eu tenho 8 atletas que jogam essas duas coisas para essas 2 vagas restantes. Vamos calcular quanto que dá isso. Vai ser 2 vezes. Agora, esse arranjo, eu vou selecionar 2 elementos, então coloco 2 espaços, começando do 8. Então, 8 vezes 7. Então, é só a gente multiplicar aqui. 2 vezes 8, 16, vezes 7, 112. A outra opção que a gente tem é deixar esses 2 atletas de fora, né? Porque eles só jogam futebol, e escolher para as 3 modalidades apenas desses 8 que jogam de tudo. Então, é um arranjo, eu tenho 8 atletas para escolher 3 vagas, né? Uma de vôlei, uma de basquete e outra de futebol. Então, como é que calcula isso? Eu vou colocar 3 espaços, o total é 8 e eu vou diminuindo. 8, 7, 6. 8 vezes 7 vezes 6 dá 336.
Então, no total, é só somar essas duas possibilidades, eu vou ter 448 maneiras de fazer essa escolha. Só lembrando que nessa primeira opção, a gente escolheu apenas para o cargo de futebol, apenas os que só jogam futebol. E nessa segunda opção, a gente esqueceu desses 2 rapazes que só jogam futebol e pensou nos 8 jogadores que jogam de tudo. Bom, a gente vai ficar por aí. Na próxima aula, provavelmente, a gente já vai passar para o assunto de combinação. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários.